Ela cresceu sem ninguém, sem mãe, sem pai, sem sobrenome que importasse, mas jurou a si mesma que um dia cuidaria dos outros, como ninguém cuidou dela. Anos depois, vestiu o uniforme de enfermeira e, em seu primeiro plantão, recebeu um paciente diferente. Um homem solitário, frágil, mas com um olhar que parecia reconhecê-la. Ela só queria fazer seu trabalho. Mas aquele encontro iria revelar um passado enterrado e mudar o rumo de duas vidas para sempre. O relógio marcava 5h47 da manhã, quando o primeiro feixe de luz atravessou a janela estreita do quarto comunitário. O som do despertador ainda não tinha tocado, mas ela já estava sentada na cama imóvel, encarando o chão como se tentasse adivinhar que tipo de dia a esperava. Clara estava acostumada a acordar antes de todos, não por hábito, mas por inquietação. Era seu primeiro dia no hospital como enfermeira formada e, apesar do uniforme ainda cheirar a novo, o peso do crachá no bolso parecia carregar toda a sua história. Ela arrumou os cabelos em um coque baixo, calçou os tênis brancos que havia comprado com o salário do estágio e saiu em silêncio pelo corredor da pensão onde morava. Ninguém a esperava. Ninguém lhe desejou boa sorte. Mas Clara caminhava como quem sabe que, se parar, desmorona. O Hospital Municipal de São Bento não era dos mais modernos. Os corredores eram largos, com piso antigo que rangia sob os pés, e o cheiro de desinfetante disputava espaço com o aroma amargo do café que vinha da copa. Mas para ela, era um palácio. Um símbolo de que, apesar de tudo, ela tinha conseguido chegar até ali. Na recepção, uma supervisora chamada Denise lhe deu as boas-vindas com um sorriso protocolar. Era visível o cansaço em seu rosto, mas havia algo em seu olhar que reconhecia a força em meninas como Clara. Ala 3B, comece por lá. Só temos um paciente, disse, entregando-lhe a prancheta. Clara assentiu sem dizer uma palavra. Subiu as escadas com passos contidos, como quem respeita o chão em que pisa. E então, ao virar o corredor da 3B, ela o viu. Quarto 312. Cortinas semiabertas. Luz morna filtrando o ambiente. E deitado na cama junto à janela, um senhor de cabelos brancos, olhar fixo no teto, respiração lenta. Era o único paciente da ala. E sem saber, aquele homem seria o primeiro capítulo de uma história que Clara jamais esqueceria. Ela respirou fundo, ajeitou o jaleco e bateu levemente à porta. Bom dia, sou a enfermeira Clara. Vim cuidar do senhor hoje. O homem virou o rosto em sua direção. Os olhos, inicialmente opacos, se estreitaram, como se a reconhecessem. Clara não percebeu. Mas naquele instante, algo havia se movido no tempo, e o silêncio daquele quarto estava prestes a contar segredos. Clara, murmurou o homem quase sem voz. Ela parou no meio do quarto. A prancheta quase escorregou de suas mãos. O senhor me conhece? Ele desviou o olhar. Parecia arrependido de ter falado, como se aquela simples palavra tivesse escapado de um cofre que ficou tempo demais trancado. Tossiu levemente e, em seguida, virou-se para a janela. Desculpe, eu me confundi. Você se parece com alguém, murmurou, numa voz trêmula. Clara assentiu, mas sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. Era comum pacientes em idade avançada fazerem associações equivocadas. Mas havia algo naquela voz, na forma como ele disse seu nome, como se já o tivesse dito antes. E não para qualquer uma. Ela tentou retomar o controle da situação. Pegou a prancheta, checou os sinais vitais e começou a rotina. O senhor se chama Sebastião, correto? Ele confirmou com um gesto vago. E está aqui por recomendação do Dr. Nogueira. Quadro de insuficiência cardíaca, exames pendentes. Sebastião fechou os olhos por um instante. Parecia cansado, ou talvez apenas cansado do mundo. O senhor quer que eu abra mais as cortinas? Não, já vi luz demais nesta vida, respondeu com um leve sorriso melancólico. O tom não era amargo, era resignado.
como quem já passou por todas as estações e agora só queria observar, de longe, o tempo passando. Nos dias seguintes, Clara passou a ir sempre à ala 3B primeiro. Havia outros pacientes, outras tarefas, mas era para aquele quarto que seus passos se apressavam. Ela dizia a si mesma que era apenas por dever, mas sabia que não era só isso. Sebastião não falava muito, mas havia algo na forma como ele a olhava, como se estivesse vendo alguém que ela própria desconhecia. Às vezes, ela o pegava fitando seu rosto, como se procurasse traços familiares. Outras vezes, ele parecia querer falar, mas recuava. Certa manhã, Clara trouxe um livro para ele. Era um romance antigo, com as bordas gastas, que ela havia achado em uma feira de usados. Achou que talvez ele gostasse. Sebastião segurou o livro por um tempo. Passou os dedos sobre o título como quem acaricia uma lembrança. Depois, levantou os olhos. Obrigado. Ninguém me dá presentes há muitos anos. Ela sorriu. Mas o que não sabia é que aquele presente despertaria lembranças que Sebastião havia enterrado há décadas. Memórias que tinham nome, rosto e uma ligação muito mais próxima com ela do que qualquer um ali podia imaginar. Naquela manhã chuvosa, o hospital parecia ainda mais silencioso. As janelas da ala 3B embaçavam com a diferença de temperatura e o som ritmado das gotas batendo contra o vidro marcava o compasso do tempo ali dentro. Clara entrou no quarto 312, carregando uma bandeja com o café da manhã. Mas encontrou Sebastião diferente. O livro que ela havia lhe dado estava aberto sobre o colo. Os olhos dele, fixos na mesma página, não pareciam estar lendo, mas sim revivendo. Gostou do livro? Perguntou ela, enquanto organizava os talheres com cuidado. Sebastião demorou a responder. Não é o tipo de história que eu esperava, mas é o tipo de história que eu precisava lembrar. Clara não entendeu de imediato, mas sentou-se por um instante na poltrona ao lado da cama. Sabia que não deveria. Havia outras tarefas, outros pacientes, mas algo naquela frase parecia um convite. E ela aceitou. Sabe, disse Sebastião com a voz arrastada. Uma vez, muitos anos atrás, eu tive uma filha. Clara ficou imóvel. Ela nasceu em uma época difícil. Eu era jovem, não sabia cuidar nem de mim mesmo. A mãe dela partiu logo depois do parto e eu... Ele parou. A respiração ficou mais lenta. Eu a deixei, no hospital, com um bilhete e o nome que escolhi para ela. Clara sentiu um frio no estômago. Aquele quarto, que até então parecia apenas mais um entre tantos, de repente ficou apertado. As paredes pareciam se fechar em silêncio ao redor das palavras de Sebastião. Eu não voltei, nunca soube para onde ela foi. Sempre pensei que, talvez, ela tivesse tido sorte, que alguém bom a tivesse criado. O coração de Clara disparou. Ela não sabia por quê, não fazia sentido. Era apenas uma coincidência. Centenas de crianças são deixadas todos os anos. Mas havia algo na voz dele, no modo como contava, no nome do hospital que ele mencionou. Era o mesmo onde ela havia sido registrada, abandonada com apenas 3 dias de vida. E qual era o nome dela? Perguntou, num sussurro. Sebastião olhou para ela, os olhos marejados, mas firmes. Clara. Foi o nome da minha avó. Eu sempre achei bonito. O tempo parou. Clara sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido retirado do quarto. Como se tudo em sua vida, todos os anos de orfanato, todas as dúvidas, todos os vazios, estivessem de repente diante dela, respirando com o mesmo ritmo frágil de Sebastião. Ela se levantou lentamente, quase tropeçando. Eu preciso ir. Depois eu volto. Saiu do quarto sem olhar para trás, as mãos tremendo. Na prancheta ainda sobre a cama, uma ficha médica com o nome completo dele, Sebastião Lima, e ao lado sua data de nascimento, e a assinatura com uma caligrafia que, estranhamente, parecia familiar. Clara caminhava pelos corredores do hospital como se estivesse em um sonho ruim.
As luzes fluorescentes, o eco distante dos passos, os monitores apitando ao fundo, tudo parecia distante, abafado, como se o mundo lá fora estivesse rodando mais devagar. Ela se refugiou na sala de repouso das enfermeiras e fechou a porta com as costas. Precisava de ar, precisava entender, precisava acreditar que era apenas uma coincidência. Sentou-se na cadeira mais próxima e apoiou o rosto nas mãos. Tentou lembrar do que sabia sobre seu passado, que era pouco, quase nada. Um bilhete amarelado, entregue a ela quando completou 18 anos, era tudo o que tinha. No papel, escrito com letras trêmulas: "Me perdoe. O seu nome é Clara, você merece mais do que eu poderia oferecer." Ela nunca soube quem havia deixado aquela mensagem. Nunca tentou descobrir, não por falta de curiosidade, mas por medo do que poderia encontrar. Naquela noite, ao chegar em casa, ela vasculhou a caixa onde guardava seus poucos pertences antigos. O bilhete ainda estava lá, intacto, dobrado com cuidado. E pela primeira vez, ela se deteve na caligrafia. Letra cursiva, inclinada para a direita. Um C com uma curvatura distinta, quase artística. E o Z, no final da palavra oferecer, puxado para baixo como uma âncora. Clara sentiu a garganta secar. A assinatura de Sebastião na ficha do hospital tinha os mesmos traços. Os mesmos. Ela voltou ao hospital no dia seguinte mais cedo. Vestiu o uniforme em silêncio, pegou a prancheta e foi direto para o quarto 312. Sebastião estava acordado. Observava a janela como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Um cansaço mais profundo, um silêncio mais pesado. "O senhor falou sério ontem?" Ela perguntou sem rodeios. Sebastião virou o rosto lentamente, encarou-a com um misto de surpresa e tristeza. Sobre o quê? Sobre ter tido uma filha, sobre ter dado a ela o nome Clara. Ele respirou fundo, baixou o olhar. "Falei." "E por que agora? Por que me contar isso agora?" Sebastião demorou para responder. Olhou para ela como se estivesse olhando o passado encarnado. "Porque a culpa pesa. E eu estou velho demais para carregar isso sozinho até o fim." Clara se aproximou. Estava tremendo. E então tirou de dentro do bolso o bilhete antigo, já desgastado pelas dobras. "Foi você quem escreveu isso?" Sebastião pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos passearam pelas palavras lentamente, e então ele chorou. Não um choro explosivo, mas um choro de quem reconhece uma ferida antiga, finalmente aberta. "Fui eu. Meu Deus, você guardou isso todo esse tempo?" Ela assentiu, mas não respondeu. O quarto ficou em silêncio por longos segundos, até que ele disse: "Você me odeia?" Clara desviou o olhar, respirou fundo e respondeu: "Eu ainda estou tentando entender." Ele sorriu, triste. "Então, já é mais do que eu mereço." Nos dias que se seguiram, Clara manteve a rotina no hospital como pôde. Vestia o jaleco, cumprimentava os pacientes, organizava prontuários, mas por dentro tudo estava fora do lugar. A revelação ainda ecoava em sua mente como um trovão que insiste em reboar depois da tempestade. Ela tentava agir com naturalidade, mas o quarto 1312 já não era apenas mais um entre tantos, era o lugar onde sua história havia dado uma volta inesperada. E Sebastião, aquele homem silencioso, aparentemente solitário, agora era uma peça central em um quebra-cabeça que ela sempre pensou estar perdido. Naquela tarde, ela entrou no quarto dele sem o bloquinho de anotações. Sentou-se ao lado da cama e esperou que ele falasse. Mas Sebastião apenas olhava para fora, os olhos fixos em um ponto que Clara não podia ver. "Você quer me perguntar coisas, não é?" Ele disse sem virar o rosto. Ela assentiu, mas ficou em silêncio por alguns segundos. "Por que me deixou?" perguntou enfim. Sebastião demorou para responder. "Porque fui fraco, porque tive medo, e porque naquela época eu não sabia o que significava amar alguém além de mim mesmo." Ela franziu a testa. "E por que não voltou, nem tentou?" "Eu tentei.
disse ele, surpreendendo-a. 1 ano depois, mas você já tinha sido transferida para outro abrigo. As assistentes não quiseram me dizer para onde. Disseram que era melhor assim, que eu não atrapalhasse sua vida. E eu aceitei, como se aquilo me absolvesse. Clara abaixou a cabeça. Não sabia se queria ouvir mais, ou se precisava ouvir tudo. E você? Ele continuou. Quem te criou? Ela deu de ombros. Ninguém, de verdade. Passei por 3 abrigos diferentes. Comi o que me deram, dormi onde me mandaram, cresci onde coube. Sebastião fechou os olhos. As mãos enrugaram ainda mais ao se entrelaçarem no colo. Você devia me odiar, murmurou. Porque eu te neguei tudo. Clara levantou-se. Caminhou até a janela. A cidade lá fora seguia seu ritmo normal. Carros passando, pessoas apressadas, o sol se escondendo atrás de nuvens grossas. Eu passei anos procurando um motivo, disse ela sem se virar. Por que eu? Por que sozinha? Porque ninguém nunca me escolheu. E agora você aparece e me diz que tinha um motivo, que teve escolha e que me deixou assim mesmo. Sebastião não respondeu. Eu não sei o que é pior. Ela continuou com a voz falhando. Crescer sem saber nada ou descobrir tudo tarde demais. O silêncio voltou a dominar o quarto. Mas apesar da dor, havia algo na presença dele que a impedia de virar as costas. Algo que ela não conseguia nomear. Talvez não fosse perdão. Ainda não. Mas era um fio tênue de compreensão. Ou talvez esperança. Esperança de que, mesmo que o tempo não volte, algumas coisas ainda possam ser reconstruídas, nem que seja só no último capítulo. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As palavras de Sebastião, as lembranças que ele despertou, tudo parecia girar ao seu redor como um redemoinho silencioso. Por mais que quisesse ignorar, havia um laço entre eles que se esticava por dentro. Tenso, invisível, mas real. Ela releu o bilhete mais uma vez. Cada curva da letra, cada palavra escrita com culpa e hesitação, agora tinha um rosto. E isso mudava tudo. Nos dias seguintes, Clara voltou ao quarto 312 com mais frequência. Ainda havia distância, ainda havia mágoa. Mas, de algum modo, os dois pareciam se encontrar ali, no intervalo entre a dor do passado e a estranheza do presente. Trouxe chá, disse ela uma tarde, colocando a xícara sobre a mesinha ao lado da cama. Ainda gosto com mel, como gostava quando era criança, comentou Sebastião com um sorriso discreto. Clara o encarou surpresa. Como sabe disso? Porque sua mãe também tomava assim. Ela dizia que o mel acalmava a alma. Foi a primeira vez que ele falou da mãe dela. Clara engoliu seco. Nunca soubera nada sobre ela, além de que havia morrido pouco depois do parto. Ouvir qualquer coisa, por menor que fosse, era como recuperar uma fotografia que nunca viu. Ela se chamava Elizabeth, completou ele. E era a pessoa mais doce que eu conheci. Clara se sentou. Havia tanta coisa que queria saber, mas não sabia por onde começar. Tinha medo de que qualquer pergunta pudesse quebrar aquele momento frágil. Você tem outras filhas? Outra família? Sebastião balançou a cabeça lentamente. Não, depois de você não consegui mais, nem tentar. Eu trabalhei, viajei, tentei me distrair, mas nada me preenchia. E com o tempo, fui ficando velho demais para recomeçar. Só agora, deitado nesta cama, percebo que o vazio nunca foi ausência de companhia. Foi ausência de você. As palavras dele cortavam. Não como uma acusação, mas como uma confissão. Eu não sei se posso te perdoar, Sebastião, disse ela sem encará-lo. Mas eu não quero carregar esse peso comigo também. Ele assentiu, com os olhos marejados. Já é mais do que mereço, Clara. Eu só queria estar perto, mesmo que no final. E naquele instante, sem perceber, ela segurou a mão dele. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas para ele foi tudo. E para ela,
Talvez tenha sido o primeiro passo para remendar um vazio que nunca pediu para existir. O estado de saúde de Sebastião piorou numa manhã nublada, daquelas em que até os pássaros parecem mais quietos. Clara soube antes mesmo de entrar no quarto. Os monitores estavam mais lentos, os sussurros entre os médicos mais contidos. Ela entrou devagar. Sebastião estava acordado, mas mais fraco. Os olhos fundos, a pele pálida, os dedos trêmulos sobre o lençol. Ao vê-la, esboçou um sorriso cansado. Pensei que talvez hoje você não viesse. E perder meu paciente mais teimoso? Nem pensar, respondeu Clara, forçando um tom leve. Mas por dentro, o coração estava apertado. Ela se sentou ao lado dele, pegou um pano úmido e passou com cuidado em sua testa. Era estranho como aquele gesto simples parecia tão natural agora, como se sempre tivesse existido entre eles, mesmo que só tivesse começado tarde demais. Clara, disse ele, com a voz arranhada, posso te contar uma coisa que nunca contei a ninguém? Ela assentiu, segurando a mão dele com firmeza. Quando eu te deixei, eu voltava, todas as noites, até a frente do hospital. Ficava do outro lado da rua, só para ver se as luzes do berçário ainda estavam acesas. Nunca tive coragem de entrar, mas eu nunca te abandonei de verdade. Eu só me escondi. Clara sentiu os olhos encherem. As palavras dele vinham como lâminas brandas, cortando devagar, mas deixando marcas profundas. Eu carreguei esse erro por tanto tempo, continuou ele com dificuldade. E agora, aqui, diante de você, tudo o que eu queria era poder voltar, poder fazer diferente. Mas o tempo não me deu essa chance. Ela ficou em silêncio. As lágrimas caíam sem pressa, não de raiva, nem de revolta, mas de tudo o que poderia ter sido e não foi. Eu não posso te prometer que isso vai sumir, Sebastião, que a dor vai desaparecer, mas eu te vejo. Hoje eu te vejo. Não como o homem que me deixou, mas como alguém que, apesar de tudo, tentou voltar. Ele fechou os olhos. Um suspiro leve escapou, talvez de alívio, talvez de gratidão. Obrigado, filha. Foi a primeira vez que ele a chamou assim. Clara não respondeu, apenas continuou segurando sua mão. E ali, naquele quarto simples, sem plateia, sem aplausos, dois estranhos que o destino separou por anos, finalmente se reconheceram como pai e filha. Na porta, a enfermeira-chefe observava em silêncio. Não interrompeu. Sabia que, às vezes, os maiores curativos não estão nas prateleiras, estão no perdão. Naquela manhã, o sol demorou a nascer. A cidade ainda estava adormecida quando Clara chegou ao hospital mais cedo do que de costume. Caminhou em silêncio pelos corredores, como quem guarda um segredo no peito, ou uma despedida. Ela sabia, sentia no corpo. Algo naquela madrugada era diferente. O quarto 312 estava mais quieto que o normal. A luz apagada, o monitor ainda ligado, mas sem os bips ritmados. Sebastião dormia, ou talvez estivesse em um lugar além do sono. Clara se aproximou devagar, sentou-se na poltrona ao lado da cama e observou. Ele parecia tranquilo, o rosto menos tenso, a respiração leve, quase imperceptível. Ela segurou a mão dele com delicadeza. Pela primeira vez, não para confortá-lo, mas para manter-se firme. Estou aqui, pai, sussurrou. A palavra saiu como um sopro, estranha, dolorosa, linda. Ela falou baixinho sobre coisas pequenas, da planta que brotou na sacada da pensão, do livro que ele ainda não terminou de ler e das lembranças que ela gostaria de ter dividido com ele, se o tempo tivesse sido mais generoso. Por fim, tirou do bolso um envelope. Dentro, o mesmo bilhete de anos atrás, agora amarelado, mas inteiro. Colocou-o sobre o peito dele com cuidado. Você me deu isso quando partiu. Agora eu devolvo, porque não carrego mais o abandono. Carrego a história. E ela termina aqui, com a gente, juntos. O monitor deu um último sinal. Uma linha contínua atravessou a tela. Clara fechou os olhos.
Não chorou alto, apenas sentiu. Um médico entrou em silêncio, confirmou o óbito e saiu respeitosamente. Na saída do hospital, o sol finalmente rompeu as nuvens. Clara caminhou devagar até o banco em frente ao jardim. Sentou-se, olhando para o céu. Sentia-se vazia e, ao mesmo tempo, inteira. Naquela semana, cuidou de todos os trâmites. Pediu que o corpo fosse enterrado em um lugar simples, mas bonito, com uma placa discreta, onde lia-se apenas Sebastião Lima, pai, perdão e reencontro. No domingo, voltou ao túmulo com flores nas mãos e um caderno novo na bolsa. Na primeira página, escreveu: Minha história começou com um bilhete, terminou com um nome, e no meio houve silêncio, saudade, mas também reconciliação. E isso me basta.